Neste exato momento, você pode estar carregando até 4 a 5 quilos de resíduos inchados e em fermentação presos dentro das bolsas escuras e silenciosas do seu cólon. É uma realidade física com a qual milhões de adultos com mais de 50 anos acordam todos os dias. Você sente aquela pressão pesada e sufocante puxando a parte inferior do seu abdômen para baixo. Você presume que sua digestão simplesmente ficou mais lenta com a idade, então segue o conselho médico padrão. Você se força a comer tigelas enormes de fibras secas e sem sabor. Você engole suplementos com gosto de giz. Mas aqui está a terrível verdade médica, que o seu médico raramente tem tempo para explicar. Despejar fibras secas e formadoras de volume em um cólon paralisado e desidratado é exatamente como despejar serragem seca em um cano de encanamento severamente entupido. Isso não empurra o bloqueio para fora. Isso absorve a minúscula quantidade de umidade que resta no seu intestino. Incha e endurece, transformando-se em uma placa de concreto biológico inamovível. Seu cólon não está apenas lento, ele está completamente sufocado. Mas e se eu lhe dissesse que o seu sistema digestivo não está permanentemente quebrado? Ele está apenas hibernando, esperando por um sinal térmico e químico muito específico para acordar. Amanhã de manhã, você pode apertar um interruptor biológico. Uma lavagem isotônica altamente específica de 1 minuto, que dispensa a necessidade de laxantes químicos agressivos. Um ritual diário simples que força os músculos lisos intestinais a se contraírem, eliminando anos de acúmulo tóxico e petrificado em questão de minutos. Para entender como esse protocolo líquido preciso funciona, primeiro precisamos dissecar a cena de crime microscópica que está se desenrolando atualmente dentro do seu intestino. Quando você passa dos 50 anos, as contrações musculares naturais e ondulatórias do seu cólon, um mecanismo clinicamente conhecido como peristaltismo, diminuem em impressionantes 37%. Pense no peristaltismo como uma mão rítmica e invisível, apertando um tubo de pasta de dente de baixo para cima. Quando esse ritmo elétrico enfraquece os resíduos, não desaparecem simplesmente, eles estagnam. E quanto mais tempo ficam parados dentro do seu intestino grosso, mais água o seu cólon extrai ativamente deles. O resultado é uma série de blocos secos e petrificados, que são mecanicamente impossíveis de expelir sem um esforço violento. No entanto, o bloqueio físico é apenas a superfície do pesadelo. No fundo dessas bolsas estagnadas e imóveis, um evento biológico muito mais destrutivo toma conta: a fermentação fecal. Presas em um ambiente interno escuro úmido e a 36 graus Celsius, cepas bacterianas nocivas começam a se banquetear agressivamente com as partículas de alimentos não digeridos. À medida que se empanturram, elas se multiplicam exponencialmente, liberando gases altamente tóxicos e compostos orgânicos voláteis diretamente contra as paredes dos seus intestinos. Você não pode ver essas toxinas microscópicas, mas elas estão se acumulando a cada hora. Aqui está o fato anatômico mais crítico que você deve entender hoje. O revestimento do seu intestino, a sua barreira mucosa, é incrivelmente frágil. Ela tem literalmente a espessura de apenas uma única célula. Seu imperativo biológico é atuar como um portão de segurança altamente inteligente, permitindo que nutrientes microscópicos passem para a sua corrente sanguínea, enquanto mantém o lodo tóxico e em decomposição trancado com segurança dentro do cólon. Mas quando essa camada mucosa ultrafina é pressionada contra uma massa estagnada de resíduos em fermentação por dias a fio, ela sucumbe à queimadura química. Ela fica severamente inflamada. Fissuras microscópicas começam a se abrir pelo tecido. Através desses pequenos rasgos, as bactérias nocivas e suas toxinas voláteis rompem o perímetro. Elas se derramam diretamente no seu suprimento sanguíneo sistêmico. Esta é a realidade clínica da síndrome do intestino permeável. Além disso, essas bactérias invasoras não ficam apenas flutuando sem rumo. Elas colonizam agressivamente o tecido recém-rasgado, construindo um escudo espesso e sufocante, conhecido como biofilme tóxico. Essa camada viscosa reveste o interior das paredes intestinais.
cegando completamente a capacidade do seu corpo de absorver nutrientes vitais. Você poderia estar comendo a dieta orgânica mais cara e densa em nutrientes do planeta, mas se o revestimento do seu intestino estiver sufocado por esse biofilme tóxico, suas células estarão literalmente morrendo de fome, enquanto são simultaneamente envenenadas de dentro para fora. Seu sistema imunológico é forçado a um estado de sobrecarga contínua e em pânico. Ele está lutando contra um derramamento químico implacável e invisível originado do seu próprio trato digestivo. É por isso que você se sente exausto às 2 da tarde. É por isso que o seu cérebro fica encoberto por uma névoa espessa e inexplicável. É por isso que as suas articulações doem com inflamação crônica. E a parte mais trágica desse ciclo: toda vez que você vira um copo de água gelada logo de manhã, na esperança de dar a partida no seu metabolismo, você está ativamente piorando a paralisia. Quando um líquido congelante cai em um estômago vazio, o choque térmico repentino causa uma constrição imediata e violenta dos seus vasos sanguíneos internos. Isso paralisa temporariamente o nervo vago, a exata supervia neurológica responsável por comandar o movimento do seu cólon. Você está literalmente congelando o seu motor digestivo, garantindo que o lodo tóxico permaneça travado no lugar por mais um dia agonizante. Mas existe uma maneira mecânica e precisa de quebrar essa paralisia. Isso requer a criação de uma solução química altamente específica, conhecida como lavagem isotônica. Este não é um chá detox comercial. Este é um gatilho fisiológico direcionado. A primeira variável é a manipulação térmica. Você deve aquecer exatamente 470 ml de água, filtrada a uma temperatura entre 37 e 43 graus Celsius. Por que essa faixa térmica específica? Quando o líquido atinge o seu estômago nessa temperatura precisa, ele atua como um relaxante térmico profundo e penetrante. Ele expande fisicamente os vasos sanguíneos microscópicos que cercam a parte inferior dos seus intestinos. Os espasmos crônicos e tensos que fazem a sua região lombar e o seu abdômen doerem começam a desaparecer. Você está entregando energia térmica diretamente aos músculos lisos, estimulando o nervo vago paralisado a voltar a funcionar, restaurando a sua capacidade de transmitir impulsos elétricos. Mas a água morna sozinha será rapidamente absorvida pelos rins e eliminada pela urina. Falta-lhe a densidade química para penetrar nos bloqueios semelhantes a concreto. É aqui que a segunda variável entra na equação. Você introduz o suco fresco e não pasteurizado de meio limão. Não estamos interessados na vitamina C ou nas alegações superficiais de antioxidantes. Estamos explorando a alta concentração de ácido cítrico puro. Quando esse composto altamente ácido atinge um estômago completamente vazio e em jejum, ele atua como um alarme químico violento e urgente para o seu fígado e a sua vesícula biliar. Ele comanda uma ejeção súbita e maciça de bile fresca e concentrada. A bile é o desengordurante biológico definitivo do seu corpo. Ela reveste com força o revestimento dos seus intestinos, quebrando fisicamente as gorduras pegajosas e rançosas que agem como cola industrial, mantendo os resíduos unidos. A bile atua como um lubrificante mecânico escorregadio, permitindo que as fezes irregulares e petrificadas deslizem pelo cólon sem rasgar o frágil revestimento mucoso e causar microhemorragias. O componente final e mais crítico desta lavagem é exatamente 1/4 de colher de chá de sal marinho não refinado. Não confunda isso com o sal de mesa iodado e quimicamente branqueado que é desprovido de vida e cheio de agentes antiumectantes que irritam o revestimento intestinal. Você precisa de sal cru e não refinado como o cinza celta ou o rosa do Himalaia, contendo seus 60 oligominerais originais, quando você combina a água morna. O ácido cítrico e essa quantidade precisa de sal mineral. Você altera a gravidade específica do líquido. Você cria uma solução isotônica. De uma perspectiva clínica, isso significa que a salinidade do líquido corresponde perfeitamente à salinidade exata do seu próprio plasma sanguíneo. Por ser perfeitamente isotônico, seus rins não o reconhecem como excesso de fluido a ser filtrado rapidamente. Ele contorna completamente o sistema de filtração renal. Em vez disso,
O sal marinho atua como uma poderosa força magnética, puxando aquela água morna e rica em bile diretamente para as bolsas secas e endurecidas do seu cólon. Ele hidrata de forma segura e metódica os resíduos petrificados de dentro para fora, transformando o concreto biológico em uma massa macia e facilmente expelível, sem esgotar os seus eletrólitos celulares. Você bebe essa lavagem isotônica de 470 ml, lenta e deliberadamente, ao longo de 10 a 15 minutos, no exato momento em que acorda. O simples volume de líquido atingindo o seu estômago em jejum desencadeia um enorme arco reflexo neurológico, conhecido como reflexo gastrocólico. Seu estômago se estica fisicamente, enviando um comando de alta voltagem pelo nervo vago diretamente para o cólon limpe, os trilhos. O resultado é uma contração peristáltica maciça e coordenada que varre fisicamente o acúmulo tóxico e em fermentação para fora do seu corpo. No entanto, lavar violentamente o lodo tóxico é apenas a fase de extração. Os danos microscópicos permanecem, sua barreira mucosa ainda está rasgada, e a síndrome do intestino permeável ainda está vazando ativamente compostos orgânicos voláteis para o seu sangue. Para remendar o tecido rasgado, você deve alterar a carga mecânica que coloca no seu motor digestivo. Observe a antiga prática okinawana do Hara Hachi Bu. Você para de comer quando está exatamente 80% satisfeito. De um ponto de vista puramente anatômico, quando você come até se sentir empanturrado, você está esticando a parede do estômago além do seu limite elástico. Você envia uma carga maciça avassaladora e não digerida para a parte inferior dos intestinos. Isso sobrecarrega mecanicamente os músculos lisos, paralisando instantaneamente o ritmo peristáltico tudo de novo. Ao parar nos 80%, você fornece ao motor digestivo o volume mecânico exato que ele pode processar com eficiência, prevenindo a estagnação que gera a fermentação tóxica em primeiro lugar. Simultaneamente, você deve reconstruir agressivamente a barreira mucosa de célula única. A ferramenta mais eficiente para esse reparo microscópico não é uma cápsula probiótica cara, que geralmente tem uma morte rápida no ácido do seu estômago. A ferramenta clínica superior é uma tigela quente de sopa de miso tradicional e não pasteurizada. O miso é uma pasta de soja fermentada, repleta de cepas vivas e resilientes de Lactobacillus e Bifidobacterium. Por estarem profundamente incorporadas em uma matriz fermentada, essas bactérias específicas sobrevivem à jornada altamente ácida pelo estômago. Assim que chegam ao cólon, elas expulsam agressivamente as cepas nocivas e começam a desmantelar fisicamente o biofilme tóxico. Para acelerar o reparo do tecido, você coloca algumas folhas murchas de repolho chinês no caldo quente. O repolho chinês fornece uma dose maciça e biodisponível de L-glutamina, o aminoácido exato que as suas células intestinais usam como matéria-prima para reconstruir as suas membranas rasgadas e selar as fissuras microscópicas. A disciplina biológica necessária para executar este protocolo é absoluta. A regra dos 30 minutos é inegociável. Após beber a lavagem isotônica matinal, você deve esperar exatamente 30 minutos antes de consumir qualquer alimento ou o seu café da manhã. Se você jogar uma refeição pesada e complexa ou uma xícara de café altamente ácida e vasoconstritora por cima da lavagem, você corta instantaneamente o sinal neurológico. O café, em particular, contrai violentamente os vasos sanguíneos que irrigam as paredes intestinais, o que é o exato oposto do relaxamento térmico que você acabou de alcançar. Você cega o nervo vago e destrói o efeito de hidratação profunda. Seu cólon precisa dessa meia hora ininterrupta para absorver a umidade, lubrificar as paredes e executar a contração física. Comprometa-se com este protocolo mecânico e preciso por 30 dias. A pressão pesada e sufocante na parte inferior do seu abdômen se dissipará fisicamente. A névoa mental alimentada pela inflamação sistêmica e pelo gás tóxico vazando para a sua corrente sanguínea irá evaporar. Você subirá na balança e perceberá que não perdeu um único grama de gordura. Você simplesmente eliminou quilos de resíduos compactados e em decomposição que estavam arrastando o seu metabolismo celular para baixo. Você tem o poder de redefinir o seu relógio biológico. Seu cólon não está quebrado. Ele está esperando pelo sinal fisiológico correto.
Se você está pronto para implementar esta redefinição isotônica de 30 dias e recuperar a sua linha de base biológica, deixe um comentário abaixo declarando o seu compromisso. Inscreva-se no canal para descobrir as verdades anatômicas e sem filtros sobre o seu corpo que a medicina moderna constantemente ignora. O poder está no seu prato e na sua xícara. A escolha é sua.